Nessa aula, iremos falar sobre a natofisiologia renal. O rim ele é projetado para executar uma série de funções essenciais. Em primeiro lugar, ele contribui de forma importante para a manutenção do meio extracelular, o qual é essencial para a função celular normal. O rim provê um meio extracelular ideal através da excreção de alguns resíduos, entre eles a ureia, a creatina, o ácido úrico, bem como a excreção equilibrada de água e de eletrólitos. Em segundo lugar, o rim regula a hemodinâmica renal e o sistema através da produção de vários hormônios, bem como a regulação do equilíbrio hidrossalino. Hormônios como a renina, angiotensina 2, prostaglandinas, endotelina, o óxido nítrico, adenosina e bradicinina regulam a reatividade vascular e o fluxo sanguíneo renal. Já em terceiro lugar, o rim produz outros hormônios que influenciam várias funções de órgãos-alvos. Por exemplo, a produção de eritrócitos é estimulada pela síntese renal de eritropoetina, que é controlada por um sensor de oxigênio e hematócrito. O metabolismo ósseo ele é influenciado pela produção renal de calcitriol, bem como pelo equilíbrio adequado de cálcio e de fósforo também. Por fim, o rim participa da gliconeogênese durante o jejum para evitar a hipoglicemia. Ele contribui também para o catabolismo de vários peptídeos hormonais filtrados pelo glomérulo, como a insulina. Para executar essas funções, o rim é constituído de forma única para filtrar, reabsorver e secretar uma variedade de substâncias de modo muito preciso, através da regulação integrada da hemodinâmica e também do manuseio tubular de água e de solutos. Morfologia do rim. O rim tem a sua parte externa, que é o córtex, e sua parte interna, que é a medula. Na medula, a gente encontra estruturas chamadas de pirâmides medulares, que são separadas por extensões de tecido cortical. Nessa pirâmide medular, na ponta dela, nós temos as papilas renais. Essas papilas renais se conectam a receptáculos, que são chamados pequenos cálices. Esses pequenos cálices se unem e formam os grandes cálices. E esses cálices desagam na pelve renal e, finalmente, na ureter. O néfron é a unidade básica do rim. No rim adulto, existem de 1 a 1,3 milhões de néfrons. Ele é formado por um glomérulo e por túbulos. No glomérulo, há o tufo glomerular, de onde é saído o ultrafiltrado, que cai na cápsula de Bowman. Depois dessa cápsula, segue o túbulo contornado proximal, que tem um curso tortuoso pelo córtex renal. Depois disso, ele segue para a medula renal, formando o ramo descendente da alça de Henle. Nesse percurso, sofre redução de diâmetro. A esse segmento tem uma curvatura que dá início ao ramo ascendente da alça de Henle, conferindo o formato de grampo de cabelo. Esse ramo segue em linha reta, de volta à proximidade do glomérulo. De volta ao córtex origina seu túbulo contornado distal. Ele se liga ao tubo coletor através dos túbulos conectores, que eles se juntam e perto da papila formam o ducto coletor. Os néfrons podem ser descritos de dois tipos, os corticais e os justamedulares. Os néfrons corticais são da superfície, têm alça de Henle curtas e alcançam apenas a porção externa da medula. Os néfrons justamedulares possuem glomérulos maiores e alças de Henle, que adentram até a ponta da papila renal. Bom, falando agora um pouco sobre a circulação renal, nós temos que o fluxo sanguíneo renal é maior que a maioria do fluxo dos outros órgãos. Assim, o rim recebe 20% do débito cardíaco, e isso dá cerca de 1 litro de sangue por minuto. Além disso, é importante a gente destacar também que a anatomia circulatória renal permite a modulação rigorosa do equilíbrio salino. Falando um pouquinho sobre o caminho que o sangue percorre na circulação renal, nós temos que as artérias renais levam o sangue para o rim. Dentro do rim, esse sangue passa por ramos sequenciais, que incluem as artérias interlobares, as artérias arqueadas e as artérias interlobulares. A partir das artérias interlobulares, o sangue adentra o glomérulo por meio da arteríola aferente. Já no glomérulo, é formado um ultrafiltrado do plasma, o qual passa para o espaço de Bowman. E o sangue remanescente, o sangue que resta nos capilares, deixa o glomérulo por meio da arteríola eferente. A partir das arteríolas eferentes, esse sangue vai passar pelos capilares peritubulares, pelas veias interlobulares e seguir seu caminho até sair do rim por meio da veia renal. Dessa forma, é importante a gente destacar também que toda essa anatomia circulatória no interior do rim acaba determinando a composição final da urina. Agora nós vamos falar um pouco sobre a anatomia e filtração glomerular. Como nós sabemos, o glomérulu é composto por uma rede capilar com uma circulação arteriolar aferente e eferente. O tufo capilar glomerular situa-se no interior do espaço das células epiteliais parietais, conhecido como cápsula de Bowman. O epitélio parietal é contínuo com as células epiteliais viscerais, os podócitos, as quais recobrem o tufo capilar glomerular. A alça capilar glomerular é constituída pelas células endoteliais, pela membrana basal glomerular e pelos podócitos, todos sustentados estruturalmente pelas células mesangiais.
A membrana basal glomerular consiste na fusão dos componentes da membrana basal das células epiteliais visceral e pelo-endotelial. E ela funciona para manter a arquitetura glomerular normal, para ancorar as células adjacentes e também para restringir a passagem de várias macromoléculas. O podócito está preso a essa membrana por processos podálicos distintos. E esse podócito apresenta poros que contêm os diafragmas da fenda. Este, por sua vez, é uma membrana que atua como barreira de filtração final. É importante lembrar que a principal função do glomérulo é atuar como barreira de filtração, permitindo a passagem de água e de outros solutos e limitando o movimento de certas moléculas. Por exemplo, a filtração de água, sódio, ureia e creatinina é essencial para a depuração adequada de toxinas, para o equilíbrio de volume e homeostase de eletrólitos. Em contrapartida, a restrição da filtração de grandes proteínas como a albumina impede o desenvolvimento de hipoalbuminemia, equilíbrio negativo de nitrogênio e também impede a infecção. Portanto, a parede do capilar glomerular restringe o deslocamento de soluto, utilizando alguns tipos de seletividades. A seletividade de tamanho é mantida pela membrana basal glomerular e pelos diafragmas da fenda dos processos podálicos do podócito. A membrana basal glomerular contribui para a seletividade de tamanho por meio da criação de poros funcionais. Outros elementos da alça capilar, no entanto, suplementam essa seletividade de tamanho. Além disso, as moléculas que passam por essa membrana basal glomerular são impedidas de atravessar o espaço de Bowman justamente por causa dos diafragmas epiteliais da fenda. Várias proteínas do podócito, como a nefrina, a podocina, dentre outras, interagem de modo a formar os diafragmas da fenda e assim manter a integridade do podócito enquanto barreira de filtração. A filtração de macromoléculas também pode ser impedida pela seletividade de carga. A repulsão eletrostática é criada por sítios aniônicos na membrana basal glomerular e nas fenestras das células endoteliais. Os proteoglicanos de sulfato de heparano, que são sintetizados por células endoteliais e epiteliais glomerulares, contribuem com a maior parte dessa carga negativa. Essa barreira de carga foi observada pela primeira vez quando notou-se o efeito diferencial na filtração de dextranos de tamanhos similares, mas com cargas variadas. Os dextranos neutros e catiônicos, eles eram mais filtrados do que os dextranos aniônicos, apesar dos pesos moleculares semelhantes. Essa descoberta, portanto, apoia a presença de uma barreira de carga Outra área muito importante do glomérulo é o mesângio. Ele é formado por dois tipos de células. A célula mesangial, que apresenta propriedades contráteis e que são idealmente adequadas para regular a hemodinâmica glomerular, por meio de mudanças tanto na área de superfície do capilar glomerular, quanto no tônus vasomotor da microcirculação. As células mesangiais, elas também estão envolvidas nas doenças glomerulares e imunomediadas, produzindo várias citocinas. Outro grupo de células que também formam os mesângios são os macrófagos e os monócitos, e eles funcionam principalmente como fagócitos para remover macromoléculas que não podem passar através da membrana basal glomerular. Então, gente, sobre a taxa de filtração glomerular, é preciso saber que para a formação da urina é necessário que ocorra uma separação do ultrafiltrado, a partir do plasma através do capilar glomerular para o espaço de Bowman. Essa separação é regulada principalmente pelas forças de Starling, que são proporcionais à permeabilidade do capilar glomerular e ao equilíbrio entre as pressões hidráulica e oncótica. Assim, a taxa de filtração glomerular pode ser descrita por essa fórmula. Taxa de filtração glomerular igual a porosidade capilar vezes a área de superfície vezes a variação da pressão hidráulica menos a variação da pressão oncótica, podendo também ser representada pela porosidade capilar vezes a área da superfície vezes a pressão hidráulica no capilar glomerular menos a pressão hidráulica dentro do espaço de Bowman, menos a pressão oncótica do capilar. Normalmente, a pressão hidráulica nos capilares e no espaço de Bowman permanece constante. Já a pressão oncótica no plasma vai aumentando com a formação do ultrafiltrado. E com isso, o gradiente de filtração vai caindo até zerar, quando ocorre o equilíbrio de filtração. Algumas variáveis, como o fluxo plasmático renal e as resistências arteriolares aferentes e eferentes, podem alterar a taxa de filtração glomerular, sendo importante saber que essas alterações, na resistência dessas artérias apresentam um efeito oposto na pressão hidráulica do capilar. Por exemplo, um aumento na resistência arteriolar aferente diminui a PCG
e a taxa de filtração. Isso permite uma rápida regulação. Regulação do fluxo plasmático renal e da taxa de filtração glomerular. A regulação da taxa de filtração glomerular e fluxo plasmático renal ocorre principalmente por meio de alterações na resistência arteriolar. No indivíduo normal, a autorregulação e a retroalimentação túbulo-glomerular interagem para manter o fluxo plasmático renal e a taxa de filtração glomerular em níveis constantes. A autorregulação da circulação renal serve ao propósito de manter o fluxo plasmático renal e a taxa de filtração glomerular relativamente constantes, uma vez que a taxa de filtração glomerular é determinada principalmente por pressão hidrostática do capilar glomerular. Seria esperado que variações na pressão de perfusão arterial promovessem grandes alterações na taxa de filtração glomerular. Entretanto, o fenômeno de autorregulação evita as grandes oscilações esperadas no fluxo plasmático renal e taxa de filtração glomerular em função de alterações na pressão de perfusão arterial. Alterações no tônus arteriolar aferente provavelmente desempenham um papel importante na autorregulação, uma vez que o fluxo plasmático renal e a taxa de filtração glomerular variam em paralelo. As mudanças na taxa de filtração glomerular também são mediadas por alterações captadas no ritmo de fluxo tubular pela mácula densa. Células especializadas na mácula densa, localizada no final do ramo espesso ascendente da alça de Ehlen, percebem mudanças na entrada para a célula de cloreto do fluido tubular. Aumentos na pressão de perfusão renal estão associados com aumento na taxa de filtração glomerular, o qual está associado com a distribuição aumentada de cloreto de sódio para a mácula densa. Para contrabalancear esse aumento na taxa de filtração glomerular, as células da mácula densa enviam sinais para a arteríola aferente que promove vasoconstrição. Isso produz a redução da pressão de perfusão da arteríola e da taxa de filtração glomerular, retorna ao normal, reduzindo o fornecimento de cloreto de sódio para a mácula densa. A manutenção diária da hemodinâmica renal em indivíduos normais é auxiliada principalmente pela autorregulação e pela retroalimentação túbulo-glomerular. Esses fatores também participam na regulação da taxa de filtração glomerular em estados patológicos, como a estenose da artéria renal, com baixa perfusão renal, e hipertensão, que seria a perfusão renal aumentada. Em estados mais graves, substância do sistema nervoso simpático, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, bem como outras vasoconstritoras, por exemplo, endotelina e vasodilatadoras, prostaglandinas e óxido nítrico, são produzidos. Então, gente, quando se trata de doença renal, a taxa de filtração glomerular é um dos índices mais importantes para que se possa descobrir e analisar a progressão de uma doença renal, assim como manejar o paciente, né? E basicamente ela é calculada para poder se identificar como está, né, o andamento e o processo dessa doença. E o cálculo é feito a partir de vários métodos. Então, como vocês podem ver aí, eu vou colocar para vocês na tela, literalmente cálculos renais. Basicamente esses cálculos renais, né, eles estão aí justamente para fazer esse cálculo da taxa de filtração glomerular e poder fazer os prognósticos relacionados ao paciente, né. A creatinina é um dos fatores mais importantes relacionados ao cálculo da taxa de filtração glomerular. Ele é um marcador natural e endógeno do corpo humano e ele está relacionado ao metabolismo do músculo esquelético. Só que ele é um índice, né? Ele é um marcador, na verdade, que ele não é muito preciso. Ele tem muitas variações relacionadas à sua filtração nos rins e à sua depuração. Um dos cálculos que está aí, ele é justamente para fazer o cálculo dessa depuração, para que não ocorra nenhum erro relacionado, né, a essas taxas e não seja superestimado o índice de filtração glomerular. Portanto, a gente tem a criação de alguns outros marcadores que podem substituir a creatinina para que não ocorra nenhum tipo de erro relacionado a isso. Um deles é o iotalamato, que é usado para poder fazer o cálculo da taxa de filtração glomerular. E o outro, que está sendo muito estudado ultimamente para que possa ser feito esse estudo, esse cálculo da taxa de filtração glomerular, é a cistatina C, que é uma proteína endógena também, e ela é liberada por mais variadas células do corpo. Então, ela também pode ser usada para fazer, né, o cálculo da taxa de filtração glomerular
além de estar sendo estudada também para que se possam ser feitas previsões relacionadas a doenças